Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar de Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. Irmão, para uma geração de rubro-negros, isso aí causa calafrios e aqui a gente denuncia mesmo a nossa idade, tá? Rapaz, o que a gente já sofreu contra o Juventude, se você me perguntar, você prefere o quê? Um combate contra o Ted Riner, campeão francês no judô, enfrentar o Bayern de Munique no Allianz ou Juventude no Alfredo Jaconi? Cara, eu prefiro ficar lá no tatame com o Ted Riner, meu. Vamos falar sobre esse confronto, pois envolve um retrospecto complicadíssimo, gramado encharcado, festa da uva, despedida de um dos principais jogadores do mundo na época quando jogava no Flamengo, passa por esse confronto, enfim, é um confronto complicado, tá? E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a última vez que o Flamengo venceu, qual era o time e o golaço da partida, né? O belíssimo gol que o Flamengo faz, foi a última vez que o Flamengo venceu a Juventude lá no Alfredo Jaconi. Na próxima semana, compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Juventude sem problemas, né, cara? No turno do Campeonato Brasileiro, em casa, no Maracanã. E agora tá na hora de ir lá, né? Resolver as coisas lá na casa dos caras. E os caras são complicadíssimos. Mas olha, tem uma coisa. Não é só contra o Flamengo, não, tá? O Juventude contra equipes cariocas no Alfredo Jaconi, ele tem um retrospecto do Bayern de Munique no Allianz Arena, na Bundesliga. É uma coisa impressionante. Mas falando sobre o nosso Flamengo contra o Juventude, temos um tabu. São 13 jogos sem ganhar o Juventude. Nessa sequência de 13 jogos, a gente está falando de 6 empates e 7 derrotas. Não tá nada legal, não. Agora, curiosamente, que a primeira vez que o Juventude vence o Flamengo no Alfredo Jaconi é em 1999. E aí, desde então, mano, vem aquela sequência complicada. E outra, a última vez que o Flamengo venceu o Juventude lá no Alfredo Jaconi foi em 1997. Eu era garoto, cara. Talvez você nem era nascido. E vamos trazer a escalação do Flamengo em 1997. Os heróis no Alfredo Jaconi, que venceram o Juventude. Ó, o Flamengo foi a campo com o goleiro Klemer, Leandro, Juan, Fabiano e Gilberto. Jamir, Bruno Quadros, Evandro. O Evandro era o Evandro Chaveirinho, que a gente chamava que era a miniatura do Michael Jordan. Época de Space Jam, tá ligado? Iranildo, Lúcio e Sávio, né, que era o craque do time. O Iranildo, ele até foi expulso nessa partida, logo após o gol do Flamengo, tá? Ele acaba sendo expulso. Eu vou mostrar pra vocês o gol do Flamengo. E aí, diante, né, de todos esses anos aí, jogos, o Juventude passou muitas temporadas na Série B, né? Felizmente, ainda bem, né? Tivemos alguns jogos que foram marcantes, né? Recentemente, tivemos aquele jogo daquele aguaceiro, né? Nossa! Era só água, né? Só água. A bola não rolava e esse jogo é muito engraçado. Engraçado modo de dizer, né? Pois durante a transmissão é nítido o Rogério Ceni pedindo, né? Ele então técnico do Flamengo, pedia para os jogadores do Flamengo, sobretudo lá de trás, né? Da defesa, não ficar saindo por baixo. Ora, o que o Mateuzinho fez? Se o Rogério Ceni fala não sai por baixo porque pode prender a bola, o Mateuzinho saiu por baixo. O que aconteceu? A bola prendeu, e aí foi um jogo terrível, né, cara? A água subindo o tempo inteiro, um jogo péssimo, é sempre um jogo carregado. Para uma grande geração de rubro-negros que acompanhou esse confronto Juventude-Flamengo no Alfredo Jaconi, tem um kit que ele vem junto. Neblina, né, aquela névoa, chuva, gramado encharcado, jogo pesado. O roteiro é praticamente o mesmo. E o final da partida tinha o mesmo enredo, né? O Flamengo não vencia, né? A gente já sabia como é que era. Sempre, né, pegar o avião e descer pro sul era traumático para uma geração de rubro-negros e enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi não era uma exceção, muito pelo contrário, era uma regra. E você vai falar assim, ué, quando o Flamengo enfrentou o Juventude e venceu, não tava com isso? Ah, que nada, cara, olha aí. Mas olha só, você vai observando o gramado aqui de cima, o Ribeiro Neto parecia em ótimas condições, mas já deu para ver essa primeira movimentação que tem muita água em alguns pontos pelo menos. Água, lama, o Sávio todo encharcado.
Então tá vendo, rapaziada, não é algo que acontece só agora não, isso já vem de um histórico. Um recado importante da Golcase, cara, cupom GODOY, utiliza lá para você comprar os produtos da Golcase, tem capa, tem garrafa e tem também, cara, os copos para deixar aquela tua bebida geladinha. Curte um refri, tá lá, curte, né, uma cervejinha para ficar geladinha, você lá com o seu copo personalizado do Flamengo e o produto oficial, tá? Produto oficial de qualidade, você pode personalizar ainda com o nosso cupom GODOY para pegar aquele copo maneiro para deixar sempre a sua bebida gelada. Link na descrição do vídeo no nosso comentário fixado. Antes de mostrar para você o golaço que o Flamengo marca, que dá a vitória sobre o Juventude, cara, a gente precisa voltar para 1999. 1999, o Flamengo tinha um jogador no seu ataque, né, chamado Romário. A gente estava falando de um dos melhores atacantes da época, no mundo, né? No mundo. E ele jogava pelo Flamengo, né, cara? Um jogador que tinha uma média praticamente de 1 gol por partida. E ali foi encerrado, né, a sua passagem no Flamengo. Mais de 200 jogos e mais de 200 gols. Era um dos principais jogadores do mundo em 1999. E aí o Romário se meteu na famosa Festa da Uva. E ali foi, né, o final da passagem do baixinho Romário, que estampou os jornais ao lado da Miss. Cara, inacreditável, irmão. Só o Flamengo para perder jogador importante por motivos como esse. E aí, né, cara? Cartão vermelho para Romário. Presidente do clube rescinde contrato do jogador. Baixinho diz que está tranquilo. Foi um problema que teve também com Gilmar Rinaldi, que administrava ali o grupo de jogadores, e o Gilmar tinha uma personalidade também um pouco mais complicada e já tinha alguns atritos com o baixinho Romário. Tanto que o Romário disse que estava tranquilo, pois ele havia sido liberado para ir para essa festa. Já o Gilmar aproveitou e pegou o Romário, enfim, para essa situação. Com isso, cara, o Romário acabou rescindindo o contrato com o Flamengo. O Flamengo, na época, devia mais de 4 milhões de dólares ao jogador. E aí o resto você já sabe, né? Ele vai pro Vasco, o Eurico obviamente não perdeu a oportunidade e você sabe que ele acabou conquistando por lá. Mas a passagem do Romário, ela termina lá, em Caxias, na Festa da Uva, e ele aí ao lado da rainha da Festa da Uva, Fabiana. A ida do jogador à boate à noite. E vamos pro gol do Flamengo? Esse é o gol do Flamengo. É um golaço, ó. Tá aí, ó. Passando rápido o Evandro para receber, cruzamento do Evandro, a bola passa de todo mundo, quem chega de trás pro chute, olha a bola desviada, vai entrando, é gol! Gol do Flamengo! E a bola vai, o Marcha certo pro lance, e o Rodrigo meteu contra. Então, cara, é uma oportunidade agora que o Flamengo vai ter de encerrar esse tabu e de livrar uma geração que traumatizada contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Quando a gente via essa imagem na abertura da transmissão, a gente já tinha certeza que ia vir coisa difícil pela frente, cara. E agora, na próxima semana, o Flamengo tem uma oportunidade, quem sabe, de escrever uma nova história. Vamos torcer para que não entre no lado da estatística que a gente acabou crescendo e nos acostumando a ver. História de Juventude e Flamengo é traumática para uma geração de torcedores rubro-negros, que a última vitória foi em 1997, exatamente com essa camisa aqui que eu estou vestindo. Vou encerrando o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, deixe a sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e valeu!